Leitura da ata. Agora. Leitura da ata. Ata da reunião solene de instalação da 7ª Sessão Legislativa da 16ª Legislatura, realizada em 1 de fevereiro de 2016. Presidência do excelentíssimo senhor vereador Vicente André Gomes. Ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano 2016, às 15 horas, na Sala João Negro Monte Filho, Sala das Sessões, no andar térreo da Casa Zé Mariano, cito a Rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista. Nesta cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, em caráter solene, sob a presidência do vereador Vicente André Gomes. Dando início à solene de instalação, à 7ª Sessão Legislativa da 16ª Legislatura, o senhor presidente, de acordo com o artigo 12 da Lei Orgânica do Recife, formou a comissão composta pelos vereadores Davi Muniz, Wilton Brito, Eurico Freire, Marcos de Bria e Michele Collins, para conduzirem o prefeito e vice-prefeito da cidade do Recife ao recinto do plenário e tomarem assento à mesa. Aplausos. Em seguida, o senhor presidente convidou o primeiro secretário desta casa, vereador Augusto Carreras, para também tomar assento à mesa, como também a vereadora Michele Collins, representando as mulheres da cidade do Recife. Aplausos. O senhor presidente registrou a presença das seguintes autoridades: secretária Aline Mariano, Alberto Feitosa e os demais secretários presentes. O senhor presidente, em suas considerações iniciais, deu boas-vindas aos vereadores e vereadoras da cidade do Recife. Em seguida, fez uma avaliação positiva dos trabalhos desenvolvidos. Falou que o trabalho que vem sendo realizado nesta casa tem um brilho especial nessa legislatura, onde foram travados debates com excelentes resultados, aprovados diversos projetos de lei e apresentadas diversas audiências e reuniões públicas. Assim como também o plenarinho abrigou diversos cursos, debates e palestras. As comissões temáticas também se reuniram diversas vezes em reuniões plenárias, ordinárias, solenes e extraordinárias. Destacou os trabalhos da bancada de governo e da oposição, que sempre tiveram a essência da discussão da luta pelo Recife. Falou do companheirismo nesta casa com o povo do Recife, bem como a melhoria na qualidade de vida dos recifenses. Aplausos. Logo em seguida, cumprindo a lei orgânica, o senhor presidente passou a palavra ao senhor prefeito da cidade do Recife, Geraldo Júlio. O senhor prefeito ocupou a tribuna e fez homenagem ao ex-vereador Liberato Costa Júnior. Dando continuidade, saudou a mesa de autoridades e a todos os presentes. Logo após, o prefeito entregou o relatório de atividade de 2015, contendo as principais obras e investimentos realizados. Também fez prognósticos do que deverá ser entregue à população neste ano de 2016. Geraldo Júlio leu um resumo do relatório e em seguida se retirou. Dando sequência, o senhor presidente convidou o líder da oposição, o vereador Jurandir Liberal, para ocupar a tribuna e fazer suas colocações. O orador ocupou a tribuna, fez críticas ao prefeito, destacando o volume do pacote de projetos de lei apresentados pelo Executivo no final de 2015, para votação em regime de urgência, a ausência do plano de mobilidade urbana e a falta de menções. O vereador Carlos Gueira explicou que o prefeito seguiu o rito estabelecido pela comissão executiva ao se retirar, porém entendeu que deveria ter oportunidade. Também falou que a culpa é da casa. Em seguida, o senhor presidente convidou para ocupar a tribuna o líder do governo, o vereador Gilberto Alves, para fazer suas colocações. O orador saudou a mesa de autoridades e todos os presentes. Comentou que o senhor prefeito não sabia da possibilidade de ouvir as bancadas dessa casa. Destacou que sempre estará à disposição para intervir junto à PCR sobre a cidade em favor da população. Fez uso da palavra pela ordem, registrou. Finalizando, o senhor presidente fez suas considerações e convocou a casa para se reunir amanhã, 2 de fevereiro de 2015, no local de costume e no horário regimental, da qual foi lavrada a presente ata e, depois de lida e aprovada, vai assinada por quem de direito. Senhor presidente, feita a leitura da ata. Leitura do expediente. Ofício número 118/2015, do Poder Executivo. Ofício número 502/2015, da Secretaria Executiva da Administração e Articulação, Secretaria de Relações Institucionais. Memorando número 3/2016, da missionária Michele Collins. Projeto de lei número 3/2016, de autoria do vereador Aderaldo Pinto. Projeto de lei número 2/2016, de autoria do vereador Carlos Gueiros. Projeto de lei número 1/2016, de autoria do vereador Almir Fernando. Projeto de lei número 4/2016, de autoria do vereador Romerinho Jatobá.
Projeto de lei número 5/2016, também do vereador Almir Fernando, e o projeto de lei número 6/2016, do vereador Almir Fernando, e o projeto de lei número 7/2016, também do excelentíssimo senhor vereador Almir Fernando. Feita a leitura do expediente, senhor presidente. Solicito aos vereadores inscritos no pequeno expediente para começarmos a discussão. Convido o vereador Osmar Ricardo. Não se encontra presente, convido o vereador Jurandir Liberal. Senhor presidente, senhores vereadores, hoje a segunda reunião do ano 2016, eu estou tendo a oportunidade de me inscrever no pequeno expediente e estou inscrito no grande, mas já queria complementar algumas informações que nós trouxemos ontem aqui no debate que iríamos iniciar após a fala do prefeito, mas eu fiquei impressionado com o relatório do prefeito. Vereador Romerinho, eu estou imaginando que o prefeito fez esse relatório e o pior é que ele se convence que ele está sendo um excelente prefeito. Mas ele não consegue convencer ninguém. Primeiro, ele coloca que investiu em 3 anos mais do que na década, a referência dele é a década do PT, ou seja, os 10 anos do PT. Aí eu estava observando, ele disse que resolveu o problema das calçadas. Ou seja, que tinha a ocupação das calçadas pelos ambulantes, e ele diz no relatório, vereador Eduardo, que resolveu o problema. Primeiro, não resolveu quando retirou os ambulantes da Avenida Conde da Boa Vista, e que gerou, inclusive, uma ocupação dessa Câmara, e a forma que foi resolvida, até hoje, nem satisfez o lado de lá, nem liberou as calçadas. Ou seja, ele se convence que resolveu os problemas nas calçadas e todo mundo está vendo que isso não ocorreu. Ele diz que resolveu também a construção e recuperação das calçadas. Eu não tenho um número aqui exato, que eu do relatório eu deixei ali embaixo, mas que fez vários quilômetros de calçadas na cidade. Aí, quem anda em Recife, quem anda a pé aqui na cidade do Recife, vê o estágio que estão as calçadas, sobretudo no centro expandido. Quando eu digo centro expandido, é do centro do Recife até Agamenon Magalhães, que é a área onde há a maior circulação de pessoas a pé. Então, também não resolveu o problema das calçadas. Ele diz que resolveu praticamente o problema da mobilidade na cidade do Recife, que a inversão que foi dada à prioridade da bicicleta e do transporte coletivo. Realmente o prefeito fez algumas ações, mas dizer que resolveu o problema da mobilidade, sequer o plano veio para cá. 3 anos que a gente cobra o plano de mobilidade, não chega na casa. Dizer que encontrou, quando assumiu o governo, a primeira providência foi fazer uma faxina, limpeza na cidade. Esse tipo de marketing, eu já vi, Java Vasconcelos, quando assumiu a primeira vez o governo, ele fez isso em Recife. Muita gente faz isso só para dar o marketing de quem está assumindo que faz uma limpeza. Mas você sabe que a limpeza da cidade do Recife é algo que tem que ser feito todo dia. É uma operação permanente. Não é uma operação de fazer uma faxina e que resolveu o problema da limpeza da cidade do Recife. Enfim,
eu vi um relatório que foi inclusive distribuído com os vereadores aqui na casa, além sob a forma de disquete, foi impressa um CD. Eu sei que eu sou antigo. A forma de CD podia ser um pendrive mais novo, mas até agora sob a forma de impresso. E realmente, vereador Romerinho, eu fiquei impressionado que ele acredita que está sendo um bom prefeito. Ele acredita. Agora, não convence. E realmente não convence, porque dizer que a Inlube, que passou praticamente um ano sem recursos, apenas com a máquina no equipamento para fazer o trabalho de terraplanagem, que recuperou a pavimentação da cidade. Dizer pela primeira vez que as casas, vereador Osmar Ricardo, que as casas agora são com acabamento de primeira, que não é o piso de chão batido, como foram entregues as casas anteriores. Ele retorna à época da Liga contra o Mucambo. Portanto, eu queria realmente acreditar na boa intenção do prefeito, mas a gente convence mais uma vez que ele está muito no centro. E por último, já que eu vou falar no grande expediente, eu vou me detalhar sobre esse tema, sobre esse relatório que o prefeito fez, com algumas pérolas que ele apresentou ontem aqui, vereador Osmar Ricardo. Então, aguarde o segundo tempo, por favor. Vereador Osmar Ricardo, Vossa Excelência foi chamado, mas não se encontrava presente. Permutei com o vereador Jurandir Liberal para dar a condição de Vossa Excelência usar o pequeno expediente, se Vossa Excelência assim o quiser. SB também. Vou botar, deixa eu dar uma enrolada para mostrar mais gente. Mas já tem 14 já. Tem não? Tem 14 aqui, ó. 15. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, o que me traz à tribuna na tarde de hoje, vereador Romerinho, tem aquela história que se diz: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Então eu não saio do PT, só se for expulso do Partido dos Trabalhadores, e saio do PT, se o PT se coligar com o PSB aqui em Pernambuco. Tenho certeza que eu vou deixar o Partido dos Trabalhadores no dia que o PT se aliar ao PSB aqui em Pernambuco. Eu quero deixar isso registrado nos anais dessa casa, que o mais importante de um homem é ter a palavra e cumprir ela. E mais eu fico estarrecido, senhores vereadores, com a forma e a política que vem sendo implantada na cultura de nossa cidade. Primeiro, a gente sabe da crise, sabemos dos problemas financeiros que toda a prefeitura, que os estados, que o governo federal vem passando, mas o corte muito drástico na cultura de nossa cidade, nos polos das comunidades, né? Os polos de comunidade podem ser cortados pela prefeitura da cidade de Recife, mas pode ser contratados artistas no valor de R$700 mil, como o Hélio Safadão está hoje no jornal hoje, dizendo o preço dele, que a prefeitura está contratando ele para o carnaval aqui em Pernambuco, de Recife, mas corta o polo lá do Coque, corta o lado de Cordeiro, corta o de Santa Mário, não eram 2, cortaram 1, e estão cortando todos os polinhos de comunidade em nossa cidade, e que foi criado, vereador Manso, tem uma história de nossa cidade, de um carnaval participativo, um carnaval que todos e todas pudessem participar em suas comunidades, e o que a gente vê nessa gestão é um corte nas comunidades carentes, né? Porque a gente sabe que, na verdade, os polos importantes, onde dá mídia ao prefeito, que é isso que ele só faz fazer,
trabalhar a mídia, né, como ele trabalha muito bem, foi tirado recurso da limpeza urbana e de outras secretarias importantes para investir em publicidade. Publicidade essa que a gente sabe que é forjada por esse governo, porque a gente vai falar um pouco do balanço do que o prefeito apresentou ontem. Nós já entregamos, inclusive, à imprensa um pouco do que a gente preparou para debater nesta casa aqui no dia de hoje e que a gente vai esperar para debater isso no grande expediente, porque onde é que eu vou ter tempo de falar. O mais absurdo disso tudinho, vereador Jurandir Liberal, é o que o prefeito parece que apresentou tudo tão muito bem, tão bonito ontem, mas esquece, vereador Eurico, dos servidores da prefeitura. Ele falou aqui ontem mais de 30 minutos, mas em um momento fala em valorizar servidor. Mas o que é mais importante, vereador Almir, quando chega no mês de outubro, que é o mês, dia 28 de outubro é o dia do servidor público, estadual, federal, municipal, eles brincam de fazer recreação da prefeitura, dizendo que está valorizando servidores da prefeitura e as servidoras. Deixa a gente estarrecido, né? Aí o cara faz um discurso aqui ontem de educação, de mobilidade, disse que vai entregar mais habitacional do que o Partido dos Trabalhadores. Eu quero saber, vereador Almir, e desafio o governo que mostre qual foi o terreno que eles desapropriaram para fazer habitacional para o povo do Recife. Qual foi a licitação que eles fizeram para construir habitacional para o povo do Recife. Essas 42 escolas que foram prometidas foram deixadas no governo de João da Costa. Terrenos esses que foram desapropriados no governo de João da Costa, e algumas dessas obras de escolas que estão colocando aqui, foi também do governo de João da Costa, que o povo dizia que foi o pior governo da cidade do Recife. Mas que eu ouço, vereador Almir Fernandes, do povo na rua que estão com saudade do governo de João da Costa. Porque esse é um governo que não tem diálogo, esse é um governo que não discute com a sociedade de verdade. Faz muita fantasia nas suas propagandas. Então é um governo de promessas, só de promessas, e não de cumprir. E a gente vai debater isso no grande expediente, que a gente fez um histórico de tudo que ele prometeu e o que não fez. Na verdade, nas áreas que ele comentou ontem aqui, ele não fez 30% de nenhuma área dessa. Então, no grande expediente, a gente vai debater melhor o que o prefeito veio colocar aqui nesta casa, que é 1000 maravilhas, né? Mas a gente sabe que a cidade do Recife caíram em uma pena, a gente sabe do que foi a velocidade do vento, daquela chuva, mas caíram, vereador Jurandir, Vossa Excelência, que é da Comissão de Meio Ambiente, caíram 172 árvores. Isso mostra que o prefeito do Recife não cuida bem da cidade. Caíram somente, vereadora Isabela, 172 árvores na cidade do Recife. E o que é mais vencedor é que disseram que tinham 4.000 pessoas trabalhando no sábado e no domingo para resolver o problema da cidade. Se a gente andar ainda, o caos está na cidade do Recife. Ficam colocando a culpa só na CELP. E a gente sabe que não é só a CELP culpada disso, porque as árvores mal podadas, as árvores mal cuidadas, caíram e levam junto com isso as redes elétricas. Então, vereador Eurico, prefeito Geraldo Júlio, mais uma vez, deixa a desejar o povo do Recife. Obrigado. Rogério de Lucas. Vereador Anderson Florencio. Senhor presidente, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras da cidade de Recife, no meu cordial boa tarde. O vereador que me antecedeu aqui, durante o uso da tribuna, falou que o executivo contratou cantores na faixa de R$700 mil. Enquanto
os hospitais que são conveniados com a rede da prefeitura estão quase chegando ao terceiro mês sem receber o salário. Então tem pessoas, Excelência, que tem cartão de crédito para pagar, tem escola para pagar, tem livro para comprar e não se passa esse repasse para os hospitais. Então venho aqui pedir a esta casa que possamos cobrar o porquê deste atraso e saber o que é que está fazendo com o recurso. Quando o recurso chega, não é repassado para os hospitais. Então existem terceirizados que estão realmente há 3 meses, praticamente, concluindo com esse mês de fevereiro, sem receber o seu salário. Então a gente precisa aqui tomar providências e fazer um requerimento para verificar o porquê estão atrasando os salários desses trabalhadores que precisam pagar os seus compromissos que eles têm todo mês. Este aqui é a minha sugestão, senhor presidente. E eu queria pedir também aos vereadores que, através de requerimento, vou solicitar onde estão sendo locados esses recursos. Muito obrigado. Vereador Anderson Florencio. Boa tarde, senhoras e senhores vereadores. Venho à tribuna na tarde de hoje eu vou ler na íntegra, um artigo datado de 5 de janeiro de 2016, escrito em conjunto pelos economistas Sérgio Ferreira e pela economista Tânia Bacelar, que mostra, na realidade, qual é o foco, desse governo federal, o governo do PT, em relação ao Nordeste. De modo objetivo, não em falácias como a gente costuma ouvir pelo PT o tempo inteiro. O anúncio do artigo é assim: desigualdade regional. A taxa de juros anual do Banco do Nordeste para financiar os investimentos que devem priorizar pequenas e médias empresas com recurso do Fundo Constitucional, o FNE, está subindo mais de 70%, de 8,24 em 2015 para 14,12 em 2016, resultado de medida adotada na última reunião do Conselho Monetário Nacional. No mesmo país, do Brasil, a taxa de juros da financiadora de estudos e projetos, o FINEP, que libera recursos para empresas em qualquer lugar, seja na Avenida Paulista, no Oiapoque ou no Chuí, teve sua taxa anual aumentada no máximo em 36%, ou seja, quase metade do que foi aumentado, elevado aqui para os investimentos no Nordeste. De 5,5% no início de 2015 para 7,5% no início de 2016. Resultado da variação na taxa básica de juros de longo prazo. Observe-se que a FINEP trabalha com taxas diferenciadas por programas que vão, além da TJLP pura, até a TJLP mais 5%, ou seja, de 7,5% a 12,5% ao ano. Como a maior parte do financiamento da FINEP vai para onde existe mais investimentos em pesquisas e inovação, ou seja, para o sudeste do Brasil, pode-se dizer que a opção da política econômica nacional é canalizar o financiamento público para os estados mais desenvolvidos do país. Seria um contrassenso não apoiar, através das taxas de juros mais baixas, os projetos empresariais inovadores e estimular a elevação produtiva dos setores dinâmicos da economia do país. Não se trata de discutir isso. A questão é apenas não olhar de forma diferenciada também para as disparidades regionais na promoção dos investimentos. Vale ressaltar que uma grande distorção envolvendo a TJLP no Brasil ocorreu em 2012, quando foi criada outra taxa de juros para patrocinar investimentos de 3% ao ano, um subsídio desnecessário que hoje se sabe estava fora da realidade fiscal do país, contribuindo para causar o problema nas contas públicas que dominou a agenda nacional de 2015. Por outro lado, este fato terminou deixando empresários atônitos, pois podia se supor
que da mesma forma como foi criada uma taxa de juros artificialmente baixa, sem lógica econômica, poderia se acabar também. Nesse contexto, os pequenos e médios empresários nordestinos viram uma taxa de juros anual do BNB-FNE, que no início de 2012 era de 9,5%, baixar para 2,94% no final daquele ano. E agora, no início de 2016 presente, passa dos 14,12%. Atualmente, o mínimo desejável é a previsibilidade e coerência, ou seja, que a taxa de juros do BNB-FNE e dos demais fundos regionais de desenvolvimento acompanhe a variação do TJLP, como faz o FINEP. O ideal é que, ao mesmo tempo, se priorizem investimentos em projetos que envolvam tecnologia, pesquisa, inovação nas regiões menos desenvolvidas, com a taxa de juros menor do que trata, na prática, as regiões mais avançadas do país. Eu fiz questão de ler esse artigo dos renomados economistas, o Sérgio Ferreira e Tânia Bacelar, para demonstrar que o PT, de fato, virou as costas para o Nordeste, que tem um indicado aqui pernambucano, o ex-prefeito João Paulo, na Sudene, que parece que não olha para os investimentos objetivos que se faz aqui na região Nordeste. Deve estar ali esquentando cadeira, mas quando na realidade, no caso concreto, a gente não tem uma demanda, uma força política necessária aqui do Nordeste. Portanto, fica o nosso registro, o nosso protesto, que 2016 já começa mal pelas mãos do PT. Infelizmente, aquelas pessoas, os pernambucanos que estão indicados para olharem por nós, né, os pernambucanos e nordestinos, como é o caso do ex-prefeito João Paulo, se mostra inerte num absurdo como esse, né, dito não pelo vereador Anderson Florencio, mas inclusive pela economista Tânia Bacelar, que faz parte do conselhão que a Dilma formou aí para ter como consultoria, né, para tocar a sua gestão. Então fica nosso protesto e nosso registro. Vereadora Michele Colles. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Estamos felizes por estar de volta, graças a Deus, com saúde, para continuarmos trabalhando ainda mais pelo Recife. Gostaria de dar as boas-vindas a todos os colegas, toda a casa, e agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede. Eu gostaria de trazer uma informação na tribuna dessa casa na tarde de hoje, para falar sobre um problema social muito grave, que vem sendo negligenciado por algumas autoridades públicas, que é o trabalho infantil. E eu tive o conhecimento da participação do indiano Prêmio Nobel da Paz de 2014, que num encontro realizado aqui em Recife na semana passada, na sede do Tribunal Regional do Trabalho, a convite do juiz da 12ª Vara do Trabalho, Cavalcante Melo Júnior, o encontro foi sobre o combate ao trabalho infantil. E ressalta-se que durante mais de 30 anos, o indiano conseguiu libertar em todo o mundo 83 mil crianças e adolescentes vítimas de exploração do trabalho, da escravidão e do tráfico de pessoas. O trabalho escravo é um crime contra a humanidade. Nesse contexto, sempre fui combativa a essa prática. Inclusive, eu tenho uma lei aqui nessa casa, uma lei no Recife, a Lei 17.923 de 2013, que institui o Dia Municipal pela erradicação do trabalho infantil, no qual é comemorado no Dia das Crianças. E é preciso mais empenho para combater este mal, que muitas vezes nós não vemos, mas a realidade é que existem centenas de crianças que têm trabalhado com trabalhos forçados, com trabalho escravo na nossa cidade. Isso é algo que nos preocupa e, de acordo com o Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil em Pernambuco, são cerca de 146 mil crianças e adolescentes que se encontram nessa situação no nosso estado. Então, é uma situação grave, é uma situação que chama a nossa atenção. Aproximadamente 70 mil estão na faixa etária de 5 a 15 anos. São números que preocupam os órgãos de defesa dos direitos, né, e toda a sociedade. Então, eu gostaria de, pensando nesses impactos e consequências que o trabalho infantil ocasiona para o desenvolvimento da educação de crianças e jovens, eu solicito o apoio dos meus pares
num requerimento que eu estou elaborando, o qual solicita ao prefeito da cidade do Recife que lance uma campanha permanente para coibir essa forma de trabalho. É importante registrar que o governo do estado, no ano passado, instituiu uma importante ação nessa área, cujo tema foi trabalho infantil não é legal, não compre, e é preciso entender que juntos, a política e sociedade, podemos fazer a diferença para acabar com essa realidade tão triste que vem tirando os sonhos e o futuro de milhares de crianças e jovens da nossa cidade. Então, nossa comissão também aqui dessa casa, comissão permanente dessa casa de direitos humanos e comissão que trata os assuntos da criança e do adolescente, nós estaremos trabalhando de forma arguída nesse trabalho contra a exploração, e eu gostaria de pedir o apoio de todos os meus pares. E gostaria ainda de também informar que nós estamos realizando nos dias 25 e 26 desse mês, aqui em Recife, um encontro nacional de comunidades terapêuticas, onde estará aqui todas as lideranças do Brasil, os especialistas de todo o Brasil estarão aqui em Pernambuco, em Recife, que estará sediando esse encontro. Nós estaremos trazendo mais informações, mas é um encontro que vem a somar com o trabalho que é feito tanto na cidade do Recife quanto no estado de Pernambuco, e agradecer já ao Tribunal de Justiça de Pernambuco, que tem apoiado essa nossa iniciativa. Inclusive, esse evento vai acontecer lá dentro do Fórum Joana Bezerra. Então, eu gostaria desde já comunicar aqui à casa, convidar aos nobres parlamentares que têm interesse por essa questão de comunidades terapêuticas, de drogas, para poder também estar participando. Na ocasião também, nós estaremos recebendo o secretário nacional de política de drogas, onde estará trazendo um panorama da política hoje no nosso país. Muito obrigada a todos e todas, é o que eu tinha a dizer. Deus abençoe e boa tarde. Passaremos agora para o prolongamento do expediente. Discussão única do requerimento número 05/2016, de autoria do vereador André Regis. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Chamada regimental. Solicito aos senhores vereadores que registrem quem não tiver registrado, registrar a presença. Estou ouvindo tanta gente. Senhor presidente, presentes 23 vereadores, número suficiente para deliberar a matéria da pauta. Ordem do dia. Ordem do dia. Discussão única do requerimento 6559, do vereador Romerinho Jatobá. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Requerimentos número 010203 04060701 07 2016, todos do vereador André Regis. Vereador Jurandir Liberal se manifesta querendo discutir a matéria. Exatamente. Eu queria, inclusive, era importante ter essa presença do vereador André Regis, até que o prefeito, no seu relatório de ontem, ele disse que realmente a educação está uma maravilha. E como eu tenho assistido que o vereador André Regis tem feito um trabalho de fiscalização muito grande. Vereador. Eu podia usar a tribuna lá. Seria melhor. O prefeito, na sua fala ontem, ele, inclusive, disse que a educação estava uma maravilha, segundo as expressões dele, com a robótica, com todo um sistema que foi implantado nas escolas, com a melhoria da qualidade
realmente do ensino. Isso é o relatório do prefeito. E é que o vereador André Regis, que é um vereador que eu tenho observado, ele tem acompanhado de perto, inclusive toda a rede municipal, a escola da rede municipal. Ele está, inclusive, esses requerimentos que ele apresenta, dirigindo indicação ao secretário de Educação no sentido de determinar a instalação de uma sala de recursos multifuncionais na escola municipal na comunidade Nova Descoberta, determinar reformas estruturais na escola municipal também Nova Descoberta, determinar a distribuição dos livros didáticos na escola municipal no bairro de São Martim. Quer dizer, nem os livros estão distribuindo na escola. Determinar reformas estruturais na escola municipal Potiguar, também em São Martim. Reformas estruturais na escola Casa dos Ferroviários, na rua do Zé Cornélio. Então, eu concordo, em princípio, com as sugestões apresentadas pelo vereador nos seus requerimentos, mas como nós aprovamos inúmeros requerimentos nessa linha, eu gostaria de saber realmente se foi atendido os pleitos do vereador André Regis, para que o prefeito faça exatamente essa apologia de como está perfeita a educação no município, melhor do que todos os anos antes dele. Portanto, era uma boa oportunidade se o vereador André Regis estivesse presente. Mas como ele não está, eu estou fazendo essas observações e quero reforçar e defender que aprove o requerimento do mesmo, para que, de um certo modo, testemunhe que não está essa maravilha a educação como o prefeito cita. Vereador, se pudesse uma parte, vereador. Desculpe, vereador, eu não tinha observado, Vossa Excelência. Pois não. Serei breve, vereador, só para registrar, e é importante sempre comparar, né, com o que já tivemos, de que, de fato, tem que se avançar bastante na educação. Mas o que vem sendo feito nessa gestão, especialmente no que se refere a investimento, já supera os 12 anos de investimento do PT. 154 milhões investidos, supera os 12 anos do PT. Então, quando a gente hoje está falando de robótica, querendo que a robótica esteja em todas as escolas. Né? Quando se falava do PT, é que a merenda não chegava e quando chegava era de má qualidade. Então é importante, vereador e líderes da oposição, que a gente possa ter esse debate nesta casa, porque é o momento, de fato, né, chegando no último ano de gestão, a gente possa comparar o que é que o PT deixou de legado. O vereador Osmar Ricardo, que vai nos suceder aqui, disse que a população estava com saudade de João da Costa. Eu acho que nem o PT tem saudade de João da Costa, imagina a população do Recife. Então, é um discurso, acho que ilusório. O vereador deve estar voltando de férias aí e deve estar um pouco desintonizado com a realidade da cidade. Mas o que a gente observa é isso, é que o prefeito Geraldo Júlio, ele vem focando não só na educação, mas na saúde, né? O investimento na saúde, ele é superior aos 10 últimos anos do investimento do PT, entendeu? Então a gente tem a convicção e a certeza de que o prefeito Geraldo Júlio, e é importante que se registre, vereador Carlos Gueiro, o prefeito Geraldo Júlio venceu 2015, e certamente vencerá também 2016. Então, na educação, nós tivemos essa evolução comparativa com o PT, na saúde, e qualquer tema que Vossa Excelência quiser abordar, eu acho que nós estamos prontos para debater com qualidade, com dados, né, comparando a gestão do PT. Realmente, Vossa Excelência, que é do mesmo partido do autor do requerimento, eu noto que o partido de Vossa Excelência não está em muita sintonia, Vossa Excelência, com o vereador André Regis, já que o vereador André Regis faz crítica forte à questão da educação e Vossa Excelência continua levantando a bola do prefeito, defendendo o prefeito. Acho que era bom que vocês combinassem o jogo aí entre vocês dois, para não expor tanto essa posição tão divergente entre dois vereadores do PSDB, um
elogiando a educação, o outro criticando a educação. E eu vou muito mais, tenho certeza que eu vou muito mais pelo vereador André Regis, que ele tem ido às escolas. E Vossa Excelência, primeiro, está no mandato agora de Geraldo Júlio, agora recente, substituindo a Aline, nesse grande acordo que o prefeito fez para o PSDB estar lá no governo, para evitar a candidatura de Daniel Coelho, mas Vossa Excelência está nesse acordo, mas Vossa Excelência não acompanhou de fato o que foi feito durante 12 anos do PT, que Vossa Excelência não era vereador, nem estava acompanhando. Então, ouviu dizer, mas não sabe aonde. Talvez está repetindo um discurso, o mesmo discurso de Geraldo Júlio, que acredita que é um bom prefeito. Que acredita. Só ele acredita que o povo não vê isso. Mas concedo a parte ao vereador Osmar Ricardo. Vereador Jurandir, Vossa Excelência está debatendo um assunto muito importante. E o vereador cedeu aqui a parte, que é do PSDB, que lá ele não se entende, é pior do que o PT. O PT tem várias tendências. O PSDB aqui, o presidente municipal é o André Regis. E ele vai contra o presidente municipal, que é André Regis, mostra que não tem nenhum alinhamento político lá. Na verdade, até eu citei ontem, brinquei com a vereadora Aline Mariano, digo que a senhora era a grande inimiga, fazia grande oposição a Geraldo Júlio, ganhou a secretaria, e o discurso pelos corredores, que Vossa Excelência pode ser indicada a vice, né, pelo PSDB, se conseguirem tirar a candidatura de Daniel Coelho, porque o prefeito Geraldo Júlio quer ganhar para o WO. Quer ganhar a eleição para o WO. Aí fica aí tentando as contas de João Paulo, tentar impugnar no Tribunal de Contas, usar a influência, desta casa chegou aqui, o presidente não mudou para votar ainda, né? Aí tentam, de algumas formas, atrapalhar algumas candidaturas de Daniel Coelho, de João Paulo e de outras pessoas que podem ser candidatas, inclusive perseguição ao PV, né, que tem um candidato também, que é o presidente do PV, que se colocou candidato à Prefeitura do Recife para a eleição em 2016, mas o prefeito Geraldo Júlio não quer disputar a eleição não, ele quer WO. Mas não vai acontecer isso não, vereador, porque vai ter outras candidaturas, inclusive meu nome está colocado aí, se o João Paulo não for candidato e o PT não tiver candidatura, meu nome está à disposição do Partido dos Trabalhadores para disputar a eleição com o Geraldo Júlio, até porque eu conheço que Geraldo Júlio não fez nada pela cidade do Recife. Esse menino deve não estar andando, é porque ele está tão colado com o Geraldo Júlio, tão junto, aí ele está assimilando o que Geraldo Júlio colocou aí, né? Colocou nada. Tudo que ele disse, ele não fez 30% do que ele disse nessa tribuna no dia de ontem, e eu vou mostrar com dados políticos, foi eles mesmo que apresentaram para a gente. Então, Vossa Excelência sabe disso, é um prefeito de promessas e sem ação, porque as escolas que existem hoje, que vai inaugurar, inclusive em Santa Amaro, foi um terreno desapropriado pelo governo João da Costa. Tá certo? Em Campo Grande, foi um terreno desapropriado por João da Costa. 40 escolas, creches, que João da Costa já fez, que prometeu, inclusive, mas não conseguiu, porque a briga interna do PT não deixou, e aí Geraldo Júlio foi a opção, o povo achando que ele tinha, de fato ele fazia tudo, né? Geraldo faz o quê? O povo do Recife está perguntando, porque não viu nada até hoje. Obrigado, meu. Não, porque ele assumiu cansado. Você precisa. Ele fez tanto antes que assumiu cansado. Mas eu quero só, para encerrar, vereador, vou concordar com o vereador André Regis e defender a aprovação do requerimento, contrariando a posição do seu parceiro do PSDB. Senhor presidente, eu vou querer discutir também. Quero discutir. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, boa tarde à imprensa, ao público presente. Retomamos os trabalhos da Câmara oficialmente hoje, porque o dia de ontem acho que entrou para a história como um prefeito que marca um horário e chega com 1 hora de atraso, deixando a Câmara e todas e todos os vereadores à sua espera. Um total desrespeito, o que só demonstra o quanto ele é cuidadoso com a cidade do Recife. Eu acho que isso ficou muito claro aqui, inclusive os vereadores e vereadoras que aguardaram por 1 hora a chegada do prefeito, sabe da falta de, no mínimo, cortesia dele com esta casa que representa o povo do Recife.
Mas vindo à discussão, vereador Jurandir, que Vossa Excelência iniciou e que eu acho de grande valia que a gente dê continuidade, eu venho aqui fazer um questionamento, inclusive uma sugestão, onde eu vou já dar encaminhamento ao gabinete para que faça um levantamento e um pedido de informação à Secretaria da Educação, porque muito nos assusta ter a comprovação quando a gente vê um requerimento de um vereador pedindo que entregue o material didático a uma escola. É realmente assustador precisar partir de um requerimento para que efetivamente esse material chegue. Então eu já vou de antemão me antecipar, vereador Osmar, que a gente vai estar fazendo um pedido de informação para que a Secretaria da Educação se posicione e nos demonstre acerca dessa distribuição de material, como é que está sendo feito. Porque diferente do que alguns defendem, e que eu particularmente acredito no processo, mas não da forma como está posto, essa questão da robótica, essa questão da superestrutura que a Prefeitura oferece, pouco vale quando a gente esbarra em questões estruturais e, no mínimo, questões básicas, elementares, que é a distribuição de material nas escolas. Eu queria aqui, inclusive, lembrar que ainda hoje eu falei sobre o assunto, vereador Jurandir, dizendo do quanto é desrespeitoso o então prefeito na sua gestão na educação, quando, aqui eu relembro a Vossas Excelências, quando a gente passa 8 dias com todos os profissionais da área da educação, com estudantes, representantes de pais envolvidos numa grande conferência, e esta conferência é completamente desconsiderada e este prefeito apresenta um projeto pronto, preparado, que já estava na gaveta do secretário. Isso demonstra como ele é cuidadoso com a educação e como ele é democrático e envolve as partes interessadas na discussão. Então eu venho aqui hoje dizer dessa necessidade da gente fazer, de fato, agora um pedido de informação e saber efetivamente quais são as escolas que receberam ou que não receberam os materiais, vereador Osmar. É muito grave a gente se dar conta que existe requerimento nesta casa pedindo ao excelentíssimo senhor prefeito, ao excelentíssimo senhor secretário de Educação, que entregue material em determinada escola. E por que em determinada escola? As outras estão recebendo ou não estão recebendo? Isso está chegando a contento ou não? Então fica realmente a nossa dúvida, mas eu ouço o vereador Osmar Ricardo. Vereadora Isabela, a educação é um grande problema de todas as cidades e a gente sabe que o prefeito Geraldo Júlio prometeu muito e não cumpriu nada. Tem escolas no ano passado, de 2015, que não recebeu material, recebeu pela metade, uma parte dos alunos receberam, outra não. A questão do Lego, né? Lego, que é uma coisa que uma empresa, inclusive sendo investigada pela Polícia Federal e foi pago aqui, eu denunciei aqui na tribuna desta casa várias vezes, o brinquedo do Lego, que são brinquedos caríssimos, né? E que foi pago uma boa parte e não chegou nas escolas. E a gente não sabe como é que foi resolvido isso, né? Inclusive, a Polícia Federal também apura aqui algumas denúncias do Ministério Público sobre a questão do Lego, né? E deixa assim a desejar essa prefeitura, e acho que a gente aqui nesta casa esquecemos do que a gente denunciou. Tem que trazer tudo à tona, vereadora Isabela. Tudo que a gente denunciou em 2014, 2015, vamos trazer para 2016, para que a sociedade, que o povo esse fez, saiba da verdade. Porque aqui, a bancada de governo vai querer maquiar, né? O que esse governo, que não faz nada pelo Recife, que prometeu muito e que não cumpre, né? Esta casa aqui, a liderança do governo, as pessoas vão tentar maquiar, esconder isso, que a gente não passe para a sociedade, de fato, os problemas da educação de nossa cidade. A senhora vê hoje, não estou querendo expor a casa, até porque eu sou parceiro dos companheiros vereadores. Uma sessão foi aberta ontem. Existem nesta casa 25 presentes. Quantos estão aqui sentados na tribuna para debater os problemas da cidade? Para discutir os requerimentos, para discutir projetos. Isabela, nós da oposição precisamos estar atentos a isso. As manobras do governo para esvaziar as sessões. Então a gente precisa ficar de olho aberto
porque eu denunciei no final de dezembro um recurso que foi do prefeito Geraldo Júlio para a Secretaria de Esporte, que era a Secretaria da Copa, né? A Secretaria da Copa, em 2014, ela foi extinta, foi criada, essa casa aprovou, depois extinguiu, e no final do ano passado, o prefeito Geraldo Júlio deu uma canetada lá, passando o dinheiro, depois que a gente alertou e fomos para a imprensa, ele disse que, na verdade, o dinheiro não era para a Secretaria da Copa, era para o Geraldão. Mas passa despercebido, ou é incompetência do governo lá, de ver quando passa o recurso, ou se é de má fé. Então eu quero deixar aqui que seja talvez a incompetência, não de má fé da gestão. Mas a gente tem que estar de olho no governo municipal, porque inclusive no diários oficiais, né? Como agora não é mais no papel, a gente não pega a lei, a gente tem que perder tempo na telinha lá para fiscalizar o governo. Precisamos estar muito atentos nos diários oficiais do governo agora no ano de 2016, porque é onde passa toda uma estruturação da cidade do Recife, vereadora Isabela. Obrigada, vereador. Incorporo a vossa parte. E dizer também que a gente aproveita para confirmar que ainda em 2016 não nos foi apresentado o diagnóstico da educação na cidade do Recife. Diagnóstico esse que tinha por obrigação o senhor prefeito de apresentar antes da Conferência Municipal de Educação. E que nós vamos estar também fazendo um pedido de informação para saber hoje, no ano de 2016, quantas crianças ainda estão fora das escolas. Porque a gente sabe que este número é uma crescente e, infelizmente, o governo sequer dá conta de fazer este levantamento de forma organizada e precisa. Então, a gente vai também estar fazendo esse pedido de informação para saber da Secretaria Municipal quantas crianças ainda estão fora da escola, as crianças que deveriam estar em sala de aula, quantas efetivamente já foram matriculadas e quantas ainda não. E eu volto a dizer, é uma pena que estas informações precisem chegar a esta casa através de pedido de informação, porque infelizmente a Secretaria não se dá o trabalho de fazer esta apresentação, inclusive ao próprio Conselho de Educação e à própria Comissão de Educação. Mas eu deixo aqui já, de antemão, a antecipação dos nossos pedidos de informação para que a gente comece o ano de 2016 sabendo efetivamente quantas crianças estão fora, sabendo efetivamente como é que está a distribuição de material escolar, como é que está a distribuição de fardamento. Isso tudo é importante para que a gente possa acompanhar ainda mais de perto o desenvolvimento da educação na nossa cidade. Eu agradeço. Senhor presidente, eu gostaria de pedir verificação de quórum. Solicito ao primeiro secretário a conferência dos presentes. Solicito que registrem a presença. Bora. Encerramos a verificação dos presentes. Senhor presidente, Pela ordem, senhor 9 presidente. vereadores presentes, então não há números regimental. Pela ordem, senhor presidente. Vereadora, não cabe, porque já não tem número para discutir a matéria. Não, eu vou discutir a matéria não, vou falar outra coisa. Nem sessão. A questão de ordem, se a Vossa Excelência... Mas a sessão não acabou, presidente. Acabou. Não tem número. Está encerrada a discussão. Amanhã, encerrada a sessão. Amanhã estaremos com a convocação feita agora para o exercício do mandato de vereador. Vossa Excelência faz muito bem. À tarde. Fica tumultuado.